Oi, pessoal. Há alguns lugares no planeta Terra que, apesar do tempo de existência, ainda oferecem mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores não se cansam de estudar e tentar entender como era a vida nesses lugares para que possam, enfim, compreender o presente. Vamos lá, então? Stonehenge, Portugal. O mais conhecido de todos os monumentos megalíticos do mundo antigo pode ser Stonehenge, mas com certeza não é o mais velho não, tá? Há construções megalíticas em Portugal que são muito mais antigas do que Stonehenge. Por exemplo, o Cromlech dos Almendres é um local arqueológico incrível que possui 90 pedras enormes que se curvam para formar 2 círculos concêntricos. As pessoas o chamam de Stonehenge de Portugal. Foi erguido por volta de 5.000 anos antes de Cristo, tornando-o cerca de 2.000 anos mais antigo do que a edificação inicial de Stonehenge na Inglaterra. Muitas das pedras caíram pelo tempo, terrivelmente desgastadas, mas mesmo em seu estado deteriorado, você pode perceber como as pedras são parecidas com as da Inglaterra. Não são tão grandes ou tão impressionantes, tá? Só que provavelmente tinham a mesma função. Agora, aí é que é o X da questão. A sua verdadeira função, hein? É uma questão difícil de responder. Os pesquisadores supõem que Stonehenge foi utilizado como um observatório astronômico e é o mesmo caso em Portugal. Muitas das pedras foram deslocadas por volta de 3.000 a.C. Especialistas pensam que isso aconteceu porque o alinhamento das estrelas e de outros corpos celestes mudou ao longo dos séculos. Os antigos precisavam reajustar as pedras para que continuassem a acompanhar os movimentos dos objetos no cosmos. Os construtores de Stonehenge e os de Cromlech dos Almendres se conheciam? Estavam ligados por alguma crença antiga em deuses cósmicos? Talvez eles até tenham ensinado uns aos outros como rastrear as estrelas e os planetas usando círculos de pedra. É um grande mistério que os arqueólogos atualmente não conseguem solucionar. Existem círculos de pedra em todo o Ocidente. São tantos na Europa que é difícil imaginar que não estivessem de alguma forma conectados. Não é como se as pessoas não soubessem que os outros círculos de Stone existiam. Mas quem copiou quem? E qual era o objetivo de tudo isso? É que ainda é um mistério, minha gente. Incas e egípcios, o elo perdido. Coricancha, ou o Templo do Sol, é uma das construções mais impressionantes do Peru. Situado na cidade de Cusco, o antigo coração do Império Inca, Coricancha, era o santuário mais sagrado dedicado ao deus Inti, o Sol. Seu nome significa recinto de ouro, pois suas paredes eram revestidas de placas de ouro e prata, e seus jardins continham estátuas de animais e plantas feitas desses metais valiosos. Coricancha era o lugar onde os incas celebravam seus rituais solares e guardavam os seus tesouros. Porém, Coricancha também esconde muitos segredos e enigmas. Um deles é a origem de sua edificação. Segundo a lenda, o templo foi fundado pelo primeiro Inca, Manco Cápac, que recebeu a ordem do Deus Sol para erguer um templo no lugar onde seu cajado de ouro afundasse no solo. Mas alguns estudiosos acreditam que Coricancha é muito mais antigo do que a civilização Inca e que foi construído por uma cultura misteriosa que dominava técnicas avançadas de engenharia e astronomia. Outro segredo é a semelhança entre Coricancha e o Templo da Esfinge no Egito. O Templo da Esfinge fica próximo à Grande Esfinge de Gizé. É uma estátua colossal que representa uma esfinge, uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça humana. Localizada no Planalto de Gizé, na margem oeste do rio Nilo. O rosto do monumento é geralmente considerado como uma representação do faraó Khefren, que governou por volta de 2500 a.C. O Templo da Esfinge foi construído usando o mesmo bloco de calcário que a Esfinge e o Templo do Vale. Assim como Coricancha, o Templo da Esfinge era um lugar sagrado para os egípcios antigos, que reverenciavam a Esfinge como a divindade solar Horus. Ambos os templos possuem uma arquitetura monumental, com blocos de pedras gigantescos cortados e encaixados com precisão, e sem o uso de argamassa ou cimento. Ambos os templos também possuem uma orientação astronômica alinhados com os movimentos do Sol e das estrelas. E aí, gente?
Seria possível que os construtores de Coricancha e os construtores do Templo da Esfinge se conhecessem? Estariam eles ligados por alguma crença antiga em deuses cósmicos? Hein? Quem copiou quem, gente? Eis a questão. Os panotes são seres fantásticos mencionados por Plínio, o Velho, em sua obra História Natural. Segundo ele, os panotes são seres humanos que vivem na Índia e que têm orelhas tão grandes que cobrem todo o corpo. Eles usam as orelhas como roupas e como cobertores para se protegerem do frio. Plínio afirma que eles são muito tímidos e fogem dos estrangeiros. Plínio escreveu sobre esta tribo em algum momento entre os anos 77 e 79 e é considerado um dos melhores textos antigos sobre a história natural do mundo romano. Outro autor que menciona os panotes é Eliano, um escritor romano do século III d.C., que em seu livro Sobre a Natureza dos Animais acrescenta que os panotes eram muito sensíveis ao som, além do fato de que eles podiam ouvir até o murmúrio das formigas. Imagina, com a orelha também imensa, né? Os mistérios que envolvem os panotes são muitos, pois não há evidências históricas ou arqueológicas de sua existência. Alguns estudiosos sugerem que eles seriam uma invenção dos antigos escritores, baseada em lendas ou em exageros. Outros propõem que eles seriam uma representação simbólica de algum aspecto da cultura indiana, como a religião ou a filosofia. E há ainda quem defenda que eles seriam uma descrição distorcida de alguma tribo real da Índia, que usava algum tipo de adorno ou protetor nas orelhas. Somapura Mahavihara é um dos mais importantes sítios arqueológicos de Bangladesh e um dos mais conhecidos mosteiros budistas do subcontinente indiano. Ele está localizado em Paharpur, no distrito de Nagaon, e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. Ele é um dos mais antigos exemplos da arquitetura pré-islâmica em Bangladesh. Somapura Mahavihara foi construído pelo rei Dharmapala, que governou grande parte do norte da Índia e do atual país Bangladesh. Somapura era o principal centro de aprendizagem budista da região e atraía estudantes e mestres de lugares como Tibete, a China, a Birmânia e o Camboja. O mosteiro tinha uma planta quadrada com 177 celas monásticas ao redor de um grande pátio central, onde ficava o templo principal. O templo tinha uma forma piramidal, com 5 andares e era decorado com esculturas de terracota representando cenas budistas, hindus e jainistas. Somapura Mahavihara também guarda muitos mistérios e enigmas, viu? Um deles é a possível relação entre o mosteiro e os Vimanas, os veículos voadores mitológicos descritos nos textos hindus antigos. Os Vimanas eram usados pelos deuses, pelos reis e pelos heróis para viajar pelo céu, pelo espaço e pela água. Eles tinham diferentes formas e tamanhos e podiam ser movidos pelo vento, pelo mercúrio ou então energia solar. Será que Somapura Mahavihara era um local de pesquisa e desenvolvimento dos Vimanas? Será que os monges budistas conheciam os segredos da engenharia e da astronomia que permitiam construir essas máquinas voadoras? E mais uma pergunta: é possível que eles tenham tido contato com outras civilizações que também usavam os Vimanas, como os atlantes ou os egípcios? Mais uma: será que eles deixaram algum vestígio ou evidência de sua tecnologia avançada nas ruínas do mosteiro? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que despertam a curiosidade e a imaginação não só de historiadores, como de quem visita o lugar. O calendário de Adão é uma antiga estrutura de pedra que se acredita ser o mais antigo observatório astronômico do mundo. Ele está localizado em Mpumalanga, na África do Sul, perto da fronteira com Zimbábue e Botsuana. A estrutura foi descoberta em 2003 pelo pesquisador e escritor Michael Tellinger, que o batizou de Calendário de Adão por considerá-lo o berço da humanidade. O calendário consiste em um círculo de pedras com cerca de 30 metros de diâmetro, com 2 monólitos centrais alinhados com os pontos cardeais. O círculo está situado em uma colina que oferece uma vista panorâmica do horizonte, onde se pode observar o nascer e o pôr do sol, da lua e das estrelas. Segundo Tellinger, o calendário de Adão marca os solstícios e os equinócios, além de outros eventos astronômicos importantes como os eclipses.
O calendário de Adão pertenceu a uma civilização desconhecida que habitou a região há milhares de anos. Tellinger afirma que essa civilização era avançada e possuía conhecimentos de matemática, geometria, engenharia e mineração. Ele também diz que essa civilização era ligada aos Anunnaki, os deuses extraterrestres mencionados nos antigos textos sumérios. Segundo ele, os Anunnaki criaram os humanos como escravos para extrair ouro na África do Sul e usavam o calendário de Adão como um dispositivo de comunicação e energia. O sítio é cercado de mistérios e controvérsias. Muitos arqueólogos e cientistas questionam as teorias de Tellinger e afirmam que um calendário de Adão não é tão antigo e nem tão sofisticado quanto ele alega. Eles argumentam que o calendário de Adão é apenas um curral de pedra construído pelos povos bantus que chegaram à região há cerca de 2.000 anos. E eles também criticam a falta de evidências e de metodologia científica nas pesquisas de Tellinger. Agora eu pergunto, e você, hein? O que é que você acha disso tudo que a gente falou? Diz aí pra gente qual desses lugares mais intrigou você. Até a próxima.